Boa noite, que a paz luminosa do Divino Mestre esteja com todos nós, né? E vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o Consolador, do livro do Emmanuel e Chico Xavier. Como bem disse a irmã Isabel anteriormente, ela fez uma recapitulação de todo o livro O Consolador. E às vezes eu me questiono sobre a leitura dos livros espíritas. Porque todas as vezes que a gente lê, sempre tem algo diferente. Tem sempre um ensinamento que na leitura passada nós deixamos passar. E que a clareza dos ensinos fazem com que a gente tenha uma vibração diferente da primeira leitura. Não é isso, Isabel? E nos livros de Emmanuel acontece uma coisa extraordinária. Todos os livros dele e do André Luiz nos chamam a atenção para o propósito dos ensinos do Divino Mestre. Bem objetivo, sempre objetivo e prático, mostrando o quanto nós somos, muito frágeis no sentido espiritual. Fico lembrando de uma mensagem que hoje eu ouvi. Tem um programa norte-americano chamado Os Melhores. O nome do rapaz que apresenta, se eu não me engano, é Lewis Rosen. E sempre ele tem um entrevistador, como é um entrevistado, que seja de destaque internacional na arte, na literatura, no meio científico e na religiosidade. E hoje era um japonês que ele escreveu 32 livros sobre conceitos sociais e religiosos, chamado Jian Yang Pun. O nome dele é meio esquisito, né? E esse Yang Pun, o entrevistador perguntou dele, das religiões, o que mais chamava atenção a ele? Que ele era um conhecedor prático de religião e de religiosidade e do estado sentimental das pessoas, porque ele era um psicossociológico. Então, ele respondeu o seguinte: de todas as religiões que eu estudei, tem uma que eu ainda não compreendi. Não compreendi porque não é difícil. Não compreendi porque não é complicado entendê-la. É pela sua magnitude. Daí ele disse, qual é a religião católica ou hinduísmo? Ele disse, não. É uma que é uma das religiões mais bonitas e mais novas, chamada Espiritismo. Quando ele falou aquilo, eu fiquei mais atento. Por quê? Porque o Espiritismo não é uma religião do homem. Não foi produzida pelo homem, mas sim pela espiritualidade. Daí, logo em seguida, o entrevistador perguntou, você conhece o significado da reencarnação? Ele pontuou 3 coisas. O princípio da reencarnação é o princípio da vida, o princípio do amor, o princípio da vida. Aí, princípio da vida, do amor e da vida. Daí o rapaz, como eu, também o questionaria, perguntou, que princípios são esses? Ele disse, princípio da vida. Você sabe que veio. Se aqui nesse plano você não souber amar, a sua vida vai continuar errada. E esse princípio da reencarnação é que mexe e faz com que a maioria das religiões hinduístas
não se acertem. Até mesmo o shintoísmo fala da mesma reencarnação de um ponto diferente, e todas elas vão buscar os seus ensinamentos básicos na codificação de Allan Kardec. E por que isso? E ele falou, porque o homem que criou, que veio, brigou no sentido social para implantar o amor, ele mostrou que existe um futuro e que esse futuro pertence a cada um de nós. E que tudo o que eu fizer, eu vou receber de volta. Se eu pratico a bondade, eu vou receber bondade. Se eu praticar a ruindade virá. E esse princípio do toma lá, dá cá, é que complica a cabeça de quem estuda o Espiritismo. É porque a gente está aqui e lá ao mesmo tempo. E Emmanuel, André Luiz, como também o nosso codificador maior, Allan Kardec, eles se questionaram num detalhe. Qual é o princípio do amor? E quem é realmente o Consolador prometido? Que Cristo falou lá no passado por nossos irmãos que convivia com ele, mais presente. E ele deu, na sua codificação, um Consolador prometido. E esse Consolador prometido é a nossa realidade. É os ensinamentos codificados por Allan Kardec. Olha que maravilhoso, né? E o Espírito da Verdade, que nós vamos encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dando sempre a certeza que existe um Deus maior e que nós somos todos filhos, mas que para entendermos essa grandiosidade é preciso que aprendamos também a ser grande. Ser maiores, que nós não viemos aqui para maltratar ou ser maltratado, mas pelo contrário, nós viemos para essa escola aprendermos a nos tornarmos pessoas melhores, de bom coração e sabermos amar e voltar para a vida com plenitude. E nesse livro, irmãos, procurem ler. Vocês vão encontrar do princípio até o último capítulo, que é sobre a mediunidade, que nós vamos falar aqui, ensinamentos que é diariamente nos cobrado. Os questionamentos que foram feitos lá nos anos 30 ainda permanecem em 2000 muito latente, que são questionamentos que nós também fazemos a nós mesmos e não temos respostas. Mas se lermos Emmanuel, o Consolador, vocês vão ver que Consolador bonito é Jesus. E que, dentro do Consolador, nós temos que aprender a diferenciar o que é fé de crença. E o que significa realmente o Espiritismo. Então, à parte, fazendo esse preâmbulo, eu acredito que os senhores e senhoras tenham entendido que é para nós começarmos a estudar um pouquinho sobre o Espiritismo. Como a irmã Isabel falou,
Emmanuel dividiu em 3 partes esse livro. Primeiro foi a ciência, que fala de todo o comportamento da formação universal, das partículas, da parte mais prática da vida, né? A física, que estuda os astros, estuda todo o sistema do qual nós vivemos sobre ele, e os questionamentos que ficam na cabeça tanto dos químicos como dos físicos. Tem a biologia dentro desse parâmetro da ciência. Então, são a sociologia, a psicologia. Então, tudo isso faz parte do mundo científico. Já no mundo, no plano, na outra parte, na segunda parte, é sobre a filosofia. Os grandes questionamentos. Se nós formos parar para estudar, ver todos os grandes pensadores, eles tinham uma dúvida muito grande sobre o que é Deus. Não quem é Deus, mas o que é Deus. Quem é Deus é o questionamento que nós fazemos. E Allan Kardec, muito bem, no início do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ele faz esse questionamento. Alguém já leu o Livro dos Espíritos? Passe a usá-lo diariamente como livro de cabeceira, antes de dormir. Pega lá, abre assim e veja qual é a resposta. Faça aquela pergunta como se você estivesse perguntando para a espiritualidade, e você vai sentir. Foi o que Allan Kardec fez. E o Espírito falou que a amplitude de Deus faz com que o seu amor seja tão grande, tão maravilhoso, que Jesus Cristo disse: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Olha lá, quando ele disse amai a Deus sobre todas as coisas, ele deu uma amplitude, que eu tenho que amar a Deus com tudo que ele criou, né? E ao meu próximo como a mim mesmo, porque eu também sou filho de Deus. Se eu não sinto o amor dentro de mim, eu não posso dizer para a dona Isabel que eu a amo, para o Pedro, para o João, para o Miguel, eu te amo. Eu estou sendo um negativista do amor. Mas quando eu sinto esse amor dentro de mim, eu passo a vivenciá-lo na prática e, automaticamente, ao meu próximo, ele também vive esse amor. É fácil, não é isso? Por que nós nos detemos mais com zangas, com pessimismo, com ódio, com vingança? Não é isso? É porque nós somos muito frágeis espiritualmente. Nós achamos que eu posso tudo. Nós podemos tudo, mas não fazer mal, nem para si, nem para o próximo, e para nada. Ela falou sobre o amor. Quando Emmanuel começa a falar sobre o amor, ele fala sobre o amor da natureza. O amor fraternal. Aí ele faz um caminho no amor carnal, né? Naquele amor mais melodioso das canções, que é entre um homem e uma mulher, entre homem e homem, entre mulher e entre mulher. Agora que a gente não sabe mais como é que está a situação, todo mundo se ama. Então, isso ele começou a dizer. E nós vamos nos deter sobre o Espiritismo. Emmanuel fizeram a seguinte pergunta a ele sobre o Espiritismo: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? O que vocês acham? Sim? Olha só o que é que ele fala aqui, para mostrar quem é o Consolador de verdade. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus. A resposta daquele irmão lá que fez o questionamento hoje de manhã, lá o John, que ele estava descobrindo. Se eu estivesse lá perto dele, ele dizia assim: tu já leu Emmanuel? Então lê que tu vai descobrir por que o Espiritismo é o Consolador. Né? E ele continua, que pela voz dos seus redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade
e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Agora, eu pergunto, o que realmente é o Espiritismo para cada um de vocês? É essa centelha de amor que nós aprendemos todas as vezes que adentramos dentro de uma casa espírita. Aqui nós vivenciamos sem preconceito religiosos, mas buscando entender o ensinamento que Cristo deixou através dos seus discípulos e que foi usado por muitos a bel prazer por ganâncias financeiras. E todos os ensinamentos de Cristo, Allan Kardec, ele pegou justamente a melhor parte para nos dar. De todos os ensinamentos dele, ele pegou quem? O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E dividiu o Sermão do Monte de uma maneira tão simplificada que para que nós pudéssemos entender o verdadeiro valor dos ensinos do Divino Mestre. E ele, se a gente começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros do Allan Kardec, do Emmanuel, do André Luiz, dos outros irmãos que passam as mensagens espirituais, nós vamos parar no mesmo ponto. O amor divinal. Roda, roda. Ô palavrinha. 3 palavras. Como é? 4 letras, né? Amor, né? 4 letras. Mas nós ainda temos na outra 4 letras. Ódio. A gente usa muito mais o ódio. Eu detesto, eu tenho vingança, tenho isso, mas não tenho amor, não tenho gentileza, não tenho compreensão. E no Espiritismo nós tentamos aprender. Nesse livro também nós vamos encontrar que o Emmanuel nos fala que Jesus não veio destruir a lei já estabelecida por Moisés, mas pelo contrário, ele veio regulamentar. Vocês sabem o que significa regulamentação? Ele pegou a lei principal e, no meio dela, ele colocou, disse assim, olha, o parágrafo que vocês devem obedecer é esse, esse e esse. Na lei do Moisés estava dizendo, logo no primeiro, né, você honra pai e mãe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que está lá, ele também Jesus Cristo não tirou, mas ele juntou o resto, todinho dos 10 mandamentos, os 9, ele disse assim, só tem uma cláusula. Esse é o regulamento que eu vou fazer para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês estão no reino de Deus. E no Espiritismo também faz a mesma coisa, que ele não veio modificar o que outras religiões vêm apregoando há milhões e milhões de anos. Pelo contrário, ele veio dar um entendimento melhor. Ele está buscando esclarecer pontos de interrogações que ficaram nos nossos ensinos religiosos e que só vamos entender quando aprendermos a praticar os ensinos do Divino Mestre. Amor, caridade, bondade e o principal. Vocês sabem qual é? Caridade, já falamos. Qual é? O principal é... Não. Estamos longe. Está vendo só? E a dona Isabel falou aqui. Vocês não estavam prestando atenção na aula dela. O perdão.
Eu não posso dizer que eu amo se eu não sei perdoar. Perdoar quem? A dona Isabel? Sim, perdoar ela, mas eu tenho que aprender a me perdoar. A perdoar as minhas falhas, porque o maior inimigo meu sou eu mesmo, o meu egoísmo, a inveja, as intrigas, sabe? As maledicências, a falta de compromisso de assumir a minha responsabilidade como filho de Deus. E Emmanuel aqui, ele fala sobre isso, tá? Ele fala da responsabilidade que nós temos que ter. Ele fala bem aqui uma coisa que é na questão que ele fez por perguntas, e cada pergunta que ele fez, ele deixou um número. Então, foi 400 e poucas, 395, se eu não me engano, questionamento que ele faz. E ele fez essa pergunta aqui. Na propaganda da fé, é justo que os espíritas ou os médios estejam preocupados em converter aos princípios da doutrina os homens de posição destacada no mundo? Como os juízes, os médicos, os professores, os literatos, os políticos, etc.? Não. Olha o que é que ele fala. Os espíritas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmo, antes de qualquer florido no intuito de converter os outros. Nós não estamos aqui para convencer ou converter alguém ao nosso ensinamento, mas, pelo contrário, a nos converter. A aprender melhor, a ser melhor, a buscar melhor, a amar melhor a mim e ao meu próximo. Aí eu posso dizer, eu amo a Deus. É esse dueto que Jesus tentou nos mostrar de uma maneira parafraseando, que era para ver se o povo entendia, que até hoje nós entendemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então aprende ao contrário. Vem, olha, de baixo para cima. Eu, o próximo, Deus. Jesus Cristo poderia dizer, olha, primeiro tu aprende a se amar. Quando tu aprender a se amar, tu ama o teu próximo. Daí, quando tu aprender a amar o teu próximo, o próximo vai ficar iluminado, aí tu passa a amar a Deus. Aí que ia complicar a situação, não ia? Mas como Deus é tão vívido no mundo judaico, que para eles tinha um Deus castigador muito grande, que estava qualquer coisa, se tu fizer mal, ó, ele passa a seiva. Então ele disse, eu vou usar, mas mostrando qual é a importância de se amar. Né? É amar o seu próximo. Bom, isso é o Espiritismo Rede Vivo, ou seja, o mensageiro do Consolador. Deram para entender? Agora nós vamos para a outra parte, que é a mediunidade. É um questionamento muito grande se nós somos médios ou não. Será que todos nós somos médios? O que vocês acham? Qual é a verdadeira definição de mediunidade? Perguntaram a Emmanuel, e ele responde. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos miseríssimos. Pô, ele usou bem, né? Bem. Seus filhos miseríssimos. Então, ou seja, aqueles que mais se acha indigno, é para esse que a luminosidade da mediunidade é que vem. E ele continua. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo
todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Ou seja, em outras palavras, todos nós somos médios. Desde que a gente fala em mediunidade, né? Será que eu vejo espírito? Será que sim? Você não vê, mas às vezes você sente. Você tem intuição? Não é? Por que não seguir? É o seu anjo que está lhe dizendo, olha, gente boa, não estou querendo te ajudar, mas tu tem um livre-arbítrio, tu escolhe. Aí vai e quebra a cara. Daí quer pôr a culpa no outro que diz, poxa, por que tu não me avisou? Não é? Então tem que botar a culpa em si mesmo. E aqui também na mediunidade, Emmanuel ele responde às questões, justamente aquelas que afligem muitos médios. Como aqui, qual a maior necessidade de um médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se. Ele fala, ele deveria dizer assim, ver logo a alma e dizer que ganhar um dinheirinho, né, por conta aí que eu estou vendo um espírito ruim do teu lado, né? Não, é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar à grande tarefa doutrinárias. Pois, do outro modo, poderá esbarrar sempre com um fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Né? Quantos minutos? Ainda tem, né? O homem do mundo no círculo, ele vive em verdadeiro redemoinho entre estar e não estar nesse plano. Vocês sabiam que, se a gente parar para analisar, nós nos questionamos muito sobre a vida? Nós falamos tanto e pensamos tanto na morte, é porque nós ainda não largamos, o nosso espírito ainda não largou a vivência do outro lado. Por ele estar preso a esse corpo, ele quer ficar livre e não consegue, deve ser uma angústia, ele quer voltar. Então ele fica pensando, por quê? Daí aqueles que entram em depressões têm mais habilidade para assimilar isso e começam a entrar em depressão, ficar muito magoado, amargurado e quer logo tirar a vida. Aí entra uma coisa chamada obsedade, ou seja, os irmãos obsedador chegam e botam na cabeça e dizem, olha, caboclo, te mata, que tu não é desse mundo não. E ele, por ser fraco espiritualmente, se deixa se levar e acaba cometendo suicídio. Só que ele não está livre. Vai começar o total sofrimento dele a partir do momento que ele passar dessa vida para outra, porque ele não tinha o direito de tirar a própria vida. Não é isso? Então, existe toda uma preparação da mediunidade. E qual é essa preparação da mediunidade? É os estudos. É participar das atividades do centro espírita, aprendendo sobre o Evangelho, lendo, estudando o livro dos médiuns que Allan Kardec deixou. Né? A Gênesis é um excelente livro para quem quer ser médium, porque lá tem muita coisa boa, valorosa para se aprender sobre o mundo espiritual. E o médium, ele, acima de tudo, ele tem que ser um questionador, como Allan Kardec foi, persistente, porque nem tudo que ele ouve, nem tudo que ele vê, pode ser a pura verdade. E neste livro nós vamos aprender também sobre esse ponto. Né? Lá na frente, já na questão número 402, Allan Kardec, ou Emmanuel, ele vai falar sobre apostolado. Quais são os verdadeiros apóstolos? E
tem uma pergunta interessante sobre isso. Quando fala assim, seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? E aí, o que vocês acham? Não? E por que tem irmãos que fazem da mediunidade, segundo eles, um comércio? Sabe por quê? Porque nunca estudaram realmente sobre a mediunidade. Nunca estudaram sobre o verdadeiro espiritismo. E ele fala aqui assim, só para a gente encerrar, que já estamos encerrando mesmo, quando o médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. Ou seja, se ele não tem estudo, não adianta dizer que é médium ou usar da mediunidade ou da sua intuição para prever futuro, disso, daquilo e cobrar. Então, meus irmãos, isso é só uma síntese do que nós encontraremos estudando definitivamente esse livro. Peça emprestado aqui na biblioteca, então compre, ajude a nossa biblioteca, ajude o nosso centro. Isso daqui é um livro bom para você ter em casa. Tira as suas dúvidas. É um livro simples, pequeno, com perguntas e respostas. E que você vai se identificar com as perguntas que foram feitas, que são as suas perguntas, e as respostas muito prática e objetiva de Emmanuel e Chico Xavier. Que a luz do Divino Mestre permaneça com todos. Muito obrigado.